Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Alexandre, eu atuo como diretor de gestão de canais aqui na Britec e hoje eu vou conduzir mais um Britec Talks com vocês. A pauta de hoje é um assunto muito interessante, muito aguardado, a gente trabalhou muito para conseguir trazer um material bem bacana para vocês. A gente vai falar hoje sobre quando, por quê e como abrir a sua Asset Management, né? Antes da gente começar, eu gostaria de passar algumas dicas de uso da nossa plataforma. Bom, existem basicamente duas formas de interação com a gente, né? Através desse botão Q&A que vocês encontram aí nos seus controles, você pode fazer algumas perguntas aos palestrantes sobre o tema que a gente está tratando aqui. Nós vamos colocar todas essas perguntas e vamos respondê-las ao final do evento. A gente separou aproximadamente aí uns 10 minutos para a gente responder essas perguntas. Mas não se preocupa, se a sua pergunta não for respondida agora, não tem problema, é só ficar atento ao seu e-mail, que nós vamos encaminhar a resposta para você assim que possível. Bom, a gente tem um outro botão também, que é o botão de chat. Nesse botão, se por acaso vocês tiverem qualquer dificuldade técnica aqui durante o evento, vocês podem entrar em contato com a gente. A nossa equipe está aqui na retaguarda para ajudar e dar todo o suporte para vocês. Aproveito também aqui para apresentar para aqueles que ainda não conhecem o nosso Britec Talks. O Talks ele é um canal de comunicação que nós temos aqui na Britec, junto com os nossos clientes e com o mercado. Nele nós trazemos novidades e conteúdos relevantes para o ecossistema de gestão de investimento. São eventos que variam de 30 a 50 minutos, geralmente ao vivo, e com a gravação disponibilizada através do nosso site, lá em britec.global/talks. Geralmente eles saem logo em seguida, assim, a gente não demora muito para disponibilizar, não. Bom, e hoje a gente recebe aqui um convidado muito querido na Britec, o Flávio Riva. O Flávio é diretor executivo na Mestra Consultoria. Flávio, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Participa aqui também com a gente a Micaele Santana. Micaele é executiva de negócios da franquia Brasil, na Britec. Ela veio hoje para apresentar uma oferta bem bacana que a Britec preparou para você, que está no caminho aí de abrir a sua asset. E, como vai ver, precisa de uma solução robusta e, ao mesmo tempo, acessível, né? Mica, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, é isso aí. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a agenda de hoje, né? A palestra tem uma duração prevista de 50 minutos. A gente separou, como eu havia dito no começo aí, pelo menos uns 10 minutos para suas perguntas. E também, como eu comentei, não se preocupe, se a sua pergunta não for respondida agora, ela vai ser respondida por e-mail. Só ficar atento lá na sua caixa de entrada. Bom, e temos aqui a agenda de hoje. A gente vai passar por alguns tópicos, principalmente de como estruturar a sua gestora, né? Então, a gente vai passar pela estrutura física, tecnológica, vamos passar pelo perfil dos profissionais, as certificações exigidas, as referências regulatórias, tempo de habilitação e o break-even, alguns pontos de atenção que o Riva trouxe aqui para a gente também. E, por último, a gente vai apresentar aí uma oferta que a Britec criou para você que está nesse início, né, início de jornada da sua nova asset. No final, nós temos aqui o nosso Questions and Answers. Então, vamos lá, sem mais demoras. Riva, a palavra é toda sua. Eu acho que é bem interessante a gente começar aqui, né, com uma parte do nosso título, né? Quando e por que abrir a sua asset? A palavra é toda sua, fica à vontade, Riva. Muito bom, muito obrigado, Ale, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite da Britec, né, do pessoal da Britec. É uma oportunidade bacana da gente falar um pouco do que a gente tem feito bastante aí, principalmente nos últimos 3, 5 anos. A gente teve uma demanda muito grande por projetos para abertura de novas gestoras, né, da estruturação de novas gestoras, visando a habilitação pela CVM e pela Anbima, né, já que existe toda essa parceria entre as duas entidades. Então, é uma oportunidade bacana aqui para a gente falar um pouco mais desse tipo de projeto, contar um pouco dos desafios e do que a gente tem encontrado aí, de uma forma bem atualizada, já com a nova regulação e também com o novo modelo aí de avaliação pela própria Anbima, tá, pessoal? Então, iniciando aqui pela pergunta, né, quando e por que abrir sua asset, a gente tem visto diversas
são demandas distintas, tá, pessoal? Então, assim, a gente tem recebido demandas de agentes autônomos de investimentos, grandes escritórios que já têm um volume, né, de clientes e de um volume sob assessoria, né, desses escritórios bastante expressivo, e eles sabem que o gestor, né, ou uma gestora, pode fazer aquilo que o agente autônomo de investimento não pode, né, que é realmente fazer a gestão das carteiras, né, fazer a gestão de fundos. O agente autônomo de investimento, ele é um assessor, né, então ele tem certas limitações com relação a alguns clientes que realmente precisam e confiam nesse profissional, a ponto de dar né, uma parte de seu patrimônio para ser gerida por este profissional, por essa equipe de profissionais, né, algo que o agente autônomo não pode fazer, né, e, enfim, ele acaba só assessorando as carteiras, né, passando para esses clientes os relatórios e fazendo um atendimento ali, às vezes como operador, né, aqueles agentes autônomos habilitados para a operação, né, e fazendo um atendimento sem a gestão da carteira, né. Outras demandas que a gente tem, então a gente tem demandas das mais diversas possíveis. Então a gente montou, por exemplo, gestora para escritórios de advocacia que tem um grande volume de precatórios e querem montar um FDIC NP, né, um não padronizado. A gente tem empresas de fomento que também tem um foco em FDIC, que tem recebíveis, volumes expressivos aí de recebíveis, de crédito, né. A gente tem empresa do setor imobiliário, que tem um foco em montar a gestora para fundos de investimento imobiliário, né, para os FIIs, né, os famosos FIIs, né. Então, as demandas são distintas e eu acho que cada grupo, cada profissional, ele acaba tendo, é importante ter essas informações para saber, pô, será que esse é o momento? Será que é a hora de abrir uma gestora, de iniciar um projeto desse? Então, esse é o grande... aí eu incluiria aí nessa pergunta quando e por quê, talvez o quem, né? Porque é nessa linha que a gente inicia as conversas, né? E o quando e por quê vem realmente no momento que a empresa está, né, com relação aos volumes praticados, e muitos deles já têm um volume bastante expressivo, que a gente tem percebido que quando a asset é habilitada, né, algumas gestoras que a gente faz o projeto, ela já inicia, né, com um PL bastante interessante, né, e ela inicia no mínimo aí se pagando, vamos assim dizer, né, então ela já tem um faturamento aí expressivo, já começa aí com 5, 10 milhões, 20 milhões, montamos gestoras aí que já iniciaram já nos 6 primeiros meses com 50, 100 milhões, né, de asset under management, né, são os ativos sob gestão, né, ou o PL, realmente aqui traduzindo para a gente, o PL dos fundos ali, ou das carteiras administradas, tá? Então, essa pergunta de quando, por quê e quem, né, abrirá a asset tem diversas origens, vamos assim dizer, né? Então, escritórios de agentes autônomos tem bastante, acho que 30%, 40% dos nossos projetos são escritórios de agentes autônomos, né? E aí a gente tem os outros 70%, 60% que são demandas diversas aí. Empresas de energia, empresas de tecnologia também que já têm interesse em montar FIPs, já tem né, a montar uma parte de private equity, tem empresas mais ligadas a grandes fortunas, né, a wealth management, que também quer ter essa autorização para fazer gestão de carteiras, né? Enfim, a gente tem as demandas mais diversas possíveis, tá, pessoal? Eu acho que com relação a quando e por que é mais ou menos isso, e agora a gente vai entrar no como, né? Eu acho que a grande discussão está em como montar uma asset, né? Aí eu vou falar asset, tá, pessoal? Mas aí vocês podem entender a asset como administradores de carteiras, gestoras de recursos, asset management, asset, tá? A gente está falando tudo da mesma estrutura, tá, pessoal? Cada empresa, cada regulação, a regulação a CVM 21, né, a resolução 21, ela fala dos administradores de carteiras, né, e ela divide lá em administrador fiduciário e os gestor de recursos, né. Então são duas figuras distintas, mas que são reguladas pela mesma resolução da CVM,
tá? Que atualmente é a resolução 21. Antes a gente, antes da publicação, em fevereiro de 21, a gente trabalhava muito em cima da instrução CVM 558, né? Algumas empresas, alguns profissionais ainda têm essa referência, mas o fato é que em fevereiro do ano passado teve a publicação da resolução CVM 21, que consolidou diversos outros normativos, né? E acabou por revogar a 558. Tá? Então, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre ela na sequência do nosso webinar, mas eu acho que esse é o principal referência regulatória, né? Com relação ao como, a gente vai explicar um pouquinho de estrutura física, tecnológica, o processo, prazos, tá? E vamos iniciar essa conversa pela estrutura física, né? E aqui a gente colocou uma estrutura física mínima exigida para uma gestora. É lógico que cada gestora vai ter a sua característica, né? Isso a gente, nos projetos, isso fica muito claro e muito bem desenhado no plano de negócios, né? No business plan, que é um dos principais documentos que a gente monta, e ele é o grande driver, o grande direcionador para todo o restante de documentação, estrutura física, tecnológica, de pessoas, tá? Então, tudo isso a gente inicia as conversas montando o plano de negócios para entender qual que vai ser a característica, né, dessa nova estrutura, dessa nova empresa. Tá? E com relação à estrutura física, quando a gente fala de uma estrutura física mínima exigida, a gente está falando assim, qual que é o mínimo que a gente vai submeter para o regulador ou para a Anbima, né, no caso, e sempre em parceria com a CVM, que a Anbima falaria, não, tudo bem, essa estrutura é razoável, dá para a gente seguir com ela, né? Então, essa estrutura física são basicamente 2 salas, né? Então, você vai alugar um escritório, né? Precisam ter 2 salas. Por que 2 salas? Uma sala é só para a área de gestão de recursos, né? Onde fica o gestor, né, onde fica o gestor de carteiras, aquele gestor que é habilitado pela CVM, né, e que está em toda a documentação como gestor, que a gente vai falar um pouco mais dele, com a certificação do CGA, né, que é a certificação da Anbima, e esse gestor ele tem que ficar numa sala segregada das demais áreas da gestora. Então, quais são as demais áreas da gestora? É todo o back-office, né, onde se faz a conciliação das carteiras, né, onde se faz a gestão de riscos, onde se faz a parte de controles internos e compliance. Tá? Então, essas áreas que não são de gestão, elas ficam em outro ambiente. Ela pode até ter outros acessos, né, dentro desse outro ambiente, mas a sala do gestor ou a sala da gestão é uma sala segregada. Essa segregação ela precisa ter um controle de acesso, né? Esse controle de acesso não necessariamente precisa ser de reconhecimento facial ou biometria, não é exigida uma tecnologia, né, mais moderna. Para isso pode ser, inclusive, uma chave, uma tranca nessa sala, né, mas precisa ter esse controle de acesso. Tá? E quando a gente está montando a estrutura, a documentação, a gente precisa montar uma planta. Né? Se a empresa já não tem uma planta, talvez o escritório não tenha, o escritório que foi locado, ou de propriedade de algum dos administradores ou da própria gestora, né, às vezes não tem uma planta pronta ali, elaborada por um engenheiro, um arquiteto, tá? Não necessariamente precisa ser esse tipo de planta, tá? A gente cansou de fazer aqui plantas no PowerPoint, usando o Corel aqui, ou, né, outras tecnologias mais simples, mais acessíveis, onde a gente deixa claro ali a sala com segregação, né, a sala do gestor com segregação, com controle de acesso, outra sala para a equipe de back-office, para a equipe de compliance, risco, uma sala de reuniões, uma recepção, banheiros, enfim, tudo isso a gente pode fazer inclusive no PowerPoint, tá? Não precisa ser uma tecnologia com o dimensionamento exato, mas precisa deixar claro da ideia do que vai ser a estrutura física dessa gestora, né? O escritório, a sede dessa gestora, tá, pessoal? Então, uma estrutura física ele vai muito nessa linha aí de no mínimo 2 salas, vamos dizer aí no mínimo 2, 3 salas, sendo uma com total controle de acesso. Antigamente a gente usava uma sala de CPD também, né?
Eu falo isso porque a gente está nesse ramo há algum tempo, né? Já vai só de consultoria, só de mestra consultoria, temos 18 anos, vamos fazer 18 anos esse ano ainda, né? Fora 2, 3 anos aí de experiência em outras instituições, né? 5 anos eu cheguei a trabalhar para a Bolsa também, época que nem era B3, nem BMF Bovespa era só BMF, a gente trabalhava com futuros e derivativos, né? Enfim, então de lá para cá muita coisa mudou e a gente vai falar principalmente na parte de estrutura de tecnologia, tá, pessoal? Então, hoje não precisa de uma sala de CPD. Tá? Então, a gente, em termos de estrutura física, basicamente isso é algo bastante simples, tá? Vocês podem observar que... A gente chegou até a comentar, né, Riva, nas nossas conversas aqui, assim, você comentou um pouquinho desse histórico de mudanças, né? De 18 anos já de experiência, né? Como você vem traçando esses planos. E a gente vê uma mudança muito recente aí, com um trabalho remoto praticamente incorporado em diversas empresas, né? Como que os órgãos reguladores têm visto esse movimento de trabalho remoto, considerando essa estrutura física que você comentou? Claro. A estrutura física e a visão do regulador, tá? Então, essa estrutura da sede da gestora, ela é uma estrutura que precisa existir, é uma estrutura imprescindível, tá? Então, a gestora, ela precisa ter uma sede com essa característica, né, de segregação do ambiente de gestão para os outros ambientes, tá? Então, essa estrutura precisa existir. Agora, a atuação do gestor, né, assim como a própria Ambima tem trabalhado, inclusive na visita, né, que eles faziam uma visita de due diligence na gestora, né, na pretendente, né, a ser gestora, e hoje ela faz de forma remota isso. Então, principalmente com a pandemia, mudou bastante o entendimento do regulador. Então, a gente tinha, por exemplo, quando a gente montava o PCN, né, o Plano de Continuidade de Negócios da gestora, a gente sempre tinha um backup site, né, um site de backup. Então, era um site contratado realmente, uma outra estrutura física contratada de um outro escritório, onde era replicada, basicamente, né, a estrutura de tecnologia, e hoje isso não é exigido. Né? Primeiro, por conta da tecnologia disponível. Né? Hoje a gente tem tudo em nuvem, né, a maioria das gestoras não tem nem servidor, né? Ela tem uma estrutura de rede, né, um switch ali para poder, né, trabalhar, mas assim, toda a parte de backup, toda a estrutura fica dentro de ambiente de nuvem, no cloud, né? Então, o primeiro ponto é a tecnologia que tem disponível hoje, né? E o segundo ponto é essa realidade que a pandemia nos trouxe. Né? Então, a gente sabe que tem gestor que trabalha da casa de praia, né, do interior, né, tem um sítio, né? Eu conheço alguns gestores aqui que trabalham desses ambientes, porque a informação está lá, é super acessível, né? A questão ali é realmente os links, né? Então, assim, a gente pode ter certa dificuldade, né? Quem está trabalhando numa casa de praia, por exemplo, numa eventual oscilação de internet, ele pode ter certa dificuldade para poder executar o seu trabalho, né? E para isso que existe um plano de continuidade de negócio, né? Nesse tipo de situação, o que é feito, né? Quem assume, como né? Quais são os testes, como que a gente vai contingenciar esse tipo de situação, esse tipo de cenário, tá? Mas o trabalho remoto ele é bem recebido hoje pelo regulador, tanto Ambima quanto CVM, eles sabem que é uma realidade, tá? Mas de qualquer forma, assim, a estrutura física, como a gente está falando de um projeto que a gente vai submeter à aprovação dos reguladores, à avaliação e aprovação dos reguladores, ele precisa ter claro essa planta, esse ambiente segregado e toda a estrutura de tecnologia, de pessoas que a gente vai falar daqui para frente, né? Já entrando aí no assunto de estrutura de tecnologia, né? Já emendando, né? Até por conta de toda a sinergia que tem de estrutura física, né? E estrutura tecnológica, para a gente falar um pouco da estrutura tecnológica mínima, é curioso a gente falar aqui, pessoal, a gente está colocando como estrutura mínima, porque a gente está falando de uma nova empresa. Né? Então, assim, como é uma nova gestora que ainda não tem fundos sob gestão, ainda está iniciando, é uma startup praticamente, né? Começando o seu negócio, quando
perguntam para a gente, olha, eu preciso montar uma gestora, o que eu tenho que ter de estrutura? Será que o escritório que eu tenho aqui, ele resolve, ele atende bem o que o regulador espera? Será que a estrutura de tecnologia que eu tenho, o que mais que eu preciso contratar? Então, a gente está falando do mínimo, para iniciar, né? É lógico que, a partir do momento que vocês iniciaram esse novo negócio, essa nova gestora, daí para frente, o próprio crescimento da gestora em quantidade de fundos, em quantidade de carteiras administradas, né, em volumes de recursos sob gestão, tudo isso vai exigir uma estrutura compatível, tanto física quanto tecnológica, e de pessoas também compatível com esses volumes, né? Mas uma estrutura mínima de tecnologia seria o computador, né, a CPU, né, os computadores desktop para cada profissional, não necessariamente desktop, pode ser notebook, né, para cada profissional. Via de regra, esses profissionais, nós profissionais do mercado financeiro, gostamos de no mínimo dois monitores, né, isso não é exigido, mas via de regra, a gente tem visto ali uma estação de trabalho com computador, né, com a CPU, dois monitores, impressora, uma estrutura cabeada, né, uma estrutura de rede cabeada, o link de internet, esse é muito importante, então precisa ter um link dedicado ou semi-dedicado, pelo menos, para poder suportar esse volume de operações, né? Então não adianta você falar, eu tenho ali uma internet 4G, ali um roteador 4G, pô, isso aí é muito fraco e o próprio regulador vai questionar. Tá? Ele não tem algo muito específico, né, especificado em nenhum documento que precisa ter, mas o que se espera é realmente um link dedicado, um link semi-dedicado, uma contingência para isso, aí sim caberia bem, né, um roteador 4G, uma internet aí que a gente vê, né, uma net, Vivo, Claro, enfim, né, aí essas outras banda larga aí, como contingência, ela é bem recebida, tá? Mas como link principal, é sempre recomendado aí um link dedicado ou semi-dedicado, né, com uma velocidade, né, que dê para conduzir bem esses trabalhos, tá? Fora isso, isso eu estou falando um pouco mais de hardware, né? Então, mais uma vez, antigamente tinham servidores, né? E hoje em dia pode usar uma estrutura de nuvem, a gente até recomenda bastante o Office 365, porque o Office 365 é uma tecnologia muito bacana, porque ela já tem a estrutura de nuvem, tem alguns contratos que você pode fazer ali, tem aquele Business Premium, né, do Office 365, que te dá uma condição bacana de trabalho, ele já tem a configuração de backup, ele faz um backup diário, a replicação disso para uma outra estrutura de nuvem, tá? Então, assim, hoje a estrutura de hardware ela é muito mais leve do que era antes, tá? Com relação a softwares, né, a gente fala sempre do firewall, né, o próprio Office 365 tem um firewall, a parte de antivírus é importante colocar, eles sempre questionam essa questão, uma rede wireless, alguma coisa nesse sentido, também é sempre bem recebido. Então, mais uma vez, não tem um certo ou um errado. O que a gente precisa montar em termos de estrutura e documentar isso para envio à Anbima e à CVM é algo que mostre que existe essa estrutura, né? Física, estrutura de tecnologia física, estrutura de softwares, né? Então, antivírus, firewall, a depender da estrutura do plano de negócios, né? É sempre importante ter um software que vai fazer a conciliação de carteiras, que vai fazer o controle de ativos, o controle de passivos dos fundos, né, ou das carteiras administradas, a gestão de riscos, tá? Então, em termos de software, tem muito essa questão, essas demandas que são feitas de acordo com o plano de negócios, e aí a gente tem a Britec aí como grande parceiro, né, e que tem soluções para toda essa demanda de controle de ativos, controle de passivos, tem o Atlas PAS, o Atlas TAS, depois o pessoal da Britec pode falar um pouco mais, mas a gente tem, e a maioria dos nossos clientes tem contado bastante aí com essa estrutura de tecnologia
da Britec, que é uma estrutura bem direcionada para esse business, né, para esse tipo de negócio. Então, Direcionada e na nuvem, inclusive, né, Riva? em nuvem, né? Então, aí Em depois vocês nuvem. podem falar bastante aí da tecnologia, mas assim, os nossos parceiros têm gostado bastante da tecnologia, e o bacana é que, assim, a própria Ambima, né, e você vê meu projeto em si, eles têm aceitado bem, né, porque já conhecem a tecnologia. Então, quando a gente fala do Atlas TAS, do Atlas PAS, a gestão de riscos é feita pelo sistema da Britec, né, então o pessoal já conhece e acaba questionando muito menos, vai mais perguntar se quem está pilotando esses sistemas é uma pessoa qualificada, uma pessoa que conhece e que teria condições aí de fazer funcionar de acordo com o esperado, né? Então, em termos de hardware, vocês puderam perceber que é uma estrutura bem leve, tá? Uma estação de trabalho completa para cada profissional que vai trabalhar na gestora, né? Uma estrutura de nuvem, principalmente, que possa fazer backups, né? Então, a rede principal pode ser em nuvem, e uma rede, né, num backup site, vamos assim, um backup site não, num cloud de backup, né? Uma backup em nuvem também. Então, a gente sempre pensa em contingências, né? Pifou deu problema em levantar os acessos, como é que eu recupero essa informação, né? Então, tudo isso a gente acaba documentando na política de segurança de informação, né, na própria estrutura lá no Business Plan, né, a gente coloca qual que é a estrutura de tecnologia, de hardware, de software, tudo isso, além de implementado e contratado, ele precisa ser também documentado, tá, pessoal? Isso é importante. Por isso que eu até reforço, parece bobagem falar isso, né? Às vezes mas não é bobagem, tá? Às vezes a gente está falando, fala assim, pô, acho que isso aí não precisaria nem falar, mas precisa falar sim, tá? Então, todos esses sistemas precisam ser sistemas oficiais, tá? Você não pode usar um Windows pirata, você não pode usar um Office que comprou a gente está em São Paulo aqui, não sei se todos os participantes são de São Paulo, mas não pode ser um que comprou aqui na 25 de março, na Santa Efigênia, tá, pessoal? Aqueles CDs, tá? Então, é tudo oficial, por quê? Porque além da gente documentar isso daí, a gente encaminha, né, os prints, né? Hoje a gente fala print porque é tudo contratado remotamente, mas a gente manda o print do contrato, a gente entra no admin, por exemplo, do 365, printa a tela ali falando quantos acessos tem contratado. Então, tudo isso tem que ser oficial, antivírus, tá? Então, não adianta baixar algum free ali, porque não vai atender, tá? Tem que ser algo realmente contratado, e a gente vai encaminhar essa documentação para a Ambima, tá, pessoal? Via SSM. Tá? Então, em termos de software e hardware, é isso. Depois vocês vão conhecer um pouco mais, tá aqui na previsão, na agenda, né? A Micaele deve conversar um pouco mais sobre a tecnologia, né? Mas A gente o deixou uma software... oferta preparadinha para você que está abrindo a Asset aqui. A gente já pensou praticamente tudo isso. Foi muita conversa aí com o Riva também para entender quais eram essas necessidades. Mas a Mica vai passar mais detalhes aí para a gente no final. Quem entra agora aqui entra Muito aqui bom. agora, né, na estrutura, no perfil dos profissionais, né, Riva? Sim, perfeito. Quando a gente está falando de estrutura, né? Então, quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de estrutura física, a gente está falando de estrutura de tecnologia e estrutura de pessoas, de recursos humanos. Tá? Então, com relação aos recursos humanos, a gente sempre divide, porque são duas informações documentadas também que a gente envia para a Ambima. Depois eu vou explicar um pouco como funciona esse envio de informações à Ambima, tá? Mas a estrutura de profissionais a gente divide em estrutura societária e a estrutura funcional. Então, explicando um pouco mais na estrutura societária, e aí eu estou falando da estrutura que vai entrar no contrato social da gestora, é exigido, segundo a regulação, a própria resolução CVM 21, ela fala que precisam ter, no mínimo, 3 diretores. Tá? Esses diretores têm que ser nomeados, eles precisam ser estatutários, tá? Ele pode ser sócio ou pode ser um diretor nomeado em estatuto, né? Ou nomeado ali dentro do estatuto social, do contrato social, quando a gente está falando de uma limitada, né? Via de regra, uma gestora que está começando, é uma estrutura limitada, né? Uma LTDA, e aí a gente está montando ali o contrato social. A gente vai pensar quem são os sócios dessa gestora, né? E ali a gente está falando dos 3 diretores, né? Primeiro, é exigido um diretor responsável por gestão de recursos de terceiros,
que, via de regra, é o gestor, é aquele profissional habilitado como gestor na CVM e que já possui a certificação CGA, né? Depois, um diretor responsável por controles internos e conformidade, a regulação fala conformidade, que é a regulação brasileira, mas é o famoso compliance, né? O compliance officer, né? Então, precisa ter um diretor responsável por controles internos e a gente precisa ter também um diretor responsável por gestão de riscos, né, o diretor de riscos. Então, no mínimo 3 diretores. E a própria regulação, ela fala que o diretor de compliance, ou o diretor de controles internos e o diretor de gestão de riscos pode ser a mesma pessoa, ele pode acumular essas duas funções. Tá? Ela só é conflitante com a função de diretor de gestão de recursos de terceiros. Tá? Então, na prática, precisa ter no mínimo 2 diretores, né? O diretor de gestão de recursos e o diretor de compliance e risco. Tá? Essa estrutura mínima, quando eu falo mínima, é mínima mesmo aqui, tá? Não dá para falar, não, você pode ter um só, posso, não pode, tem que ter no mínimo esses 2. A gente sempre recomenda ter 3, no mínimo 3, e aí essa recomendação vai muito por conta da experiência que a gente tem tido nesses diversos projetos que a gente fez, e aí eu posso dizer para vocês que a gente montou aí, principalmente aí nos últimos 3, 5 anos, acho que pelo menos umas 20 gestoras, 10 a 20 gestoras, facilmente, só nos últimos 3 a 5 anos. A gente já montou aqui pela Mestra Consultoria corretoras de valores, DTVMs, né, distribuidoras, mas é um projeto muito diferente, porque lá tem Banco Central, aqui na gestora não tem Banco Central, a gente está falando de Ambima e CVM, tá? Antes a gente tinha ainda a BVCap, né? A BVCap foi absorvida ali, né, a parte de FIPs, foi absorvido já pelos códigos da Ambima, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Então, basicamente, para uma gestora é CVM e Ambima. Então, estrutura societária a gente recomenda no mínimo 3, podem ser 2, e podem entrar dentro dessa estrutura societária outros profissionais que vão ser sócios investidores ou sócio capitalista, né? Ele não vai atuar na estrutura funcional. Então, por exemplo, tem uma das perguntas que mais a gente recebe e um agente autônomo de investimento pode ser sócio de uma gestora? Pode. Tá? Ele pode ser sócio de uma gestora. Um agente autônomo de investimento pode ser sócio de uma gestora. Tá? O contrário não funciona. Tá? Um gestor não pode ser sócio no escritório de agente autônomo, mas aí é a regulação de agente autônomo de investimento, não é a regulação de gestor. Um agente autônomo pode ser sócio, mas desde que ele seja só um sócio investidor. Ele não atue nos negócios da gestora. Tá? Então, um agente autônomo pode ser sócio, um sócio está lá no contrato social, tem uma participação societária, mas ele não atua na administração da empresa. Tá? E quando a gente fala da estrutura funcional, e aí sim a gente está entrando na quantidade mínima de profissionais, a gente fala aqui que pelo menos 6 profissionais, sendo os 3 diretores e no mínimo um analista, né, um profissional abaixo de cada diretor desses que são requeridos pela própria regulação. Aqui a gente colocou na figura 4 diretores e 4 analistas embaixo, tá? Mas pode ser 3 e 3, pode ser 2 e 3, tá? Então o mínimo do mínimo, né, a gente falou de 2 diretores como na estrutura societária, né? Eu colocaria 2 diretores e 3 analistas. Tá? Um analista que vai dar suporte ao gestor de recursos, né? Via de regra é um profissional, um economista, um profissional talvez certificado com CNPI, não é necessária a certificação, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas a gente tem que ter um analista que vai dar suporte ao diretor de compliance, né? Alguém que conheça da parte regulatória, talvez um advogado, né? Não necessariamente, mas talvez um advogado, e alguém que vai dar suporte ao diretor de riscos, né? Principalmente se só tem 2 diretores, tá? É imprescindível ter ali no mínimo 2 analistas por baixo, você vai ter um diretor acumulando as 2 funções, tá? Você vai ter um analista de riscos que vai ficar ali dando todo aquele suporte, né? Monitorando todas as operações, fazendo os estresses de carteira ali, os cenários, VAR, enfim, tá? Então aí muito em linha com o que a estrutura, né, do plano de negócio que a gente vai desenhar. Então, estrutura de funcionários é basicamente isso daí, no mínimo 5, tá? E aí não tem máximo, tá, pessoal? A gente já montou gestor aqui que iniciou com 15, 20 profissionais. Acho que há uns 2, 3 anos atrás, a gente montou uma gestora que ela já nasceu grande.
né? Hoje ela já está com 4 bi sob gestão, né? Depois de 3, 4 anos. Então ela já nasceu grande, tinha uma estrutura de capital muito robusta, né? Então, assim, o bacana da gestora é que ela é um business, né? É um negócio que ele é um pouco mais, ele é mais acessível, tá? Então, ele pode iniciar com 5 profissionais, com 2 salas, com 4, 5 computadores, tá? E algumas estruturas já começam grandes, então aí depende de cada projeto, tá, pessoal? Mas a estrutura mínima, eu diria aí para vocês do funcional, nessa linha de 5 profissionais, tá? Sendo 2 diretores e 3 analistas, ou 3 diretores e 3 analistas, no mínimo isso daí é algo que já é bem recebido pelo regulador e que vai passar bem ali, desde que esses profissionais sejam profissionais com currículo, né, direcionado à função que ele vai atender. Tá? Então, não adianta você colocar um analista de riscos que nunca trabalhou com risco, nem conhece mercado financeiro. Né? Um diretor de compliance que, tem um caso super emblemático aqui que a gente fala, né, que era um diretor de riscos que o cara, o profissional era médico, né, é médico com conhecimento praticamente nulo de mercado financeiro, ele era um investidor, né, então eu falo isso porque assim, a gente encaminha os currículos de todos os profissionais, dos diretores e dos demais profissionais, a gente encaminha para a Ambima para fazer essa análise também, eles precisam entender, enxergar coerência, né, com a função acumulada, tá, pessoal? Então isso é importante. Aí, a gente vê aqui até, Riva, que o diretor de gestão de recursos tem o CGA embaixo dele, eu acho que a gente está falando aqui das certificações da Ambima agora, né? Sim, sim. A certificação exigida, aqui passando muito rápido, até para não se estender muito nosso webinar aqui, eu conseguiria falar facilmente aqui 2, 3 horas sobre esse tipo de projeto, tá? Mas a certificação exigida é o CGA, tá? O CGA é a certificação do gestor de recursos. Tá? Sem um profissional com essa certificação, a gente não consegue dar andamento a esse tipo de projeto. As outras certificações, elas são boas, são importantes, elas pesam bastante, né, na análise, mas, por exemplo, um CNPI nem é uma certificação da Ambima, é da PMEC, mas um profissional certificado CNPI, abaixo, por exemplo, de um gestor, dá um peso bacana, porque ele é um analista de investimentos, tem toda a coerência, né? A gestora vai distribuir seus próprios fundos, por exemplo. É bacana ter um CPA 20 ali, né? Por quê? Porque o profissional certificado com CPA 20, ele tem conhecimento de investimento, né? Dos produtos de investimento, ele está qualificado para fazer distribuição, tá? Então, com relação à certificação, o CGA é a certificação exigida, né? E as outras certificações, todas elas são super reconhecidas e pesam bastante na análise feita pela Ambima e CVM. E aí entra a PQO, tá? Pessoal que é certificado já no programa de qualificação operacional da Bolsa, né? E tem outras certificações aí de mercado financeiro que também são consideradas, mas exigido mesmo é o CGA, tá, pessoal? Eu vou tentar passar até um pouco rápido, porque aqui, se me deixar falando, a gente vai embora aqui. Daqui a pouco vocês já estão cansados aí, porque tem bastante informação, tá, pessoal? Que o assunto é bem interessante mesmo. E assim, a gente está aqui nas certificações, acho que é um ótimo gancho para, né, as referências regulatórias que nós temos aqui numa abertura de uma gestora. Perfeito, Ale. Basicamente, como eu estava comentando, né, a principal referência regulatória é a resolução CVM 21, tá? Publicada em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2021. Tá? Essa resolução, ela realmente fala o que é uma gestora, quais são os requisitos, né, para uma gestora. Ela divide o administrador fiduciário e o gestor de recursos. Essa é uma das grandes mudanças, ela deixa muito claro o que é um gestor de recursos. Tá? Existia uma certa confusão nas regulações anteriores, inclusive na 558, que já melhorou um pouco com relação às anteriores, mas a resolução 21 ela deixa muito claro, né, essa diferença do administrador fiduciário e o gestor de recursos, e ela é a principal referência regulatória. A partir dela, a Ambima montou alguns códigos, né, e ela também também são referências para esse tipo de projeto. E quando a gente está montando uma nova gestora, a gente está falando do atendimento 100% lá da 21, né, da resolução 21 da CVM, e dos códigos Ambima, e aí eu dou destaque para o ART,
que é o Código de Administração de Recursos de Terceiros, o Código de Ética e o Código de Certificação Continuada. Tá? Quando a gente está montando uma nova gestora, a gente pede a adesão dessa instituição, dessa nova empresa, né, dessa nova gestora, né, que será uma gestora, a adesão a esses 3 códigos, ao ART, a Administração de Recursos de Terceiros, a Certificação Continuada e o Código de Ética da Anbima. Tá? Então, é a partir daí que a gente pede a habilitação, né, dessa nova gestora e submete toda a documentação. Quando, vamos dizer que vocês não vão contratar uma assessoria especializada, uma consultoria especializada como a Mestra Consultoria. Ah, não, eu vou tocar esse projeto, a gente mesmo tem um advogado bom aqui, eu tenho um cara que conhece regulação, vamos tocar, pô, pega esses 3 referências regulatórias, Resolução CVM 21, e os códigos Anbima. Tá? Não é fácil, é um projeto complexo, né? Provavelmente, se você tentar fazer esse projeto com equipe interna, tende a demorar um pouco, vai comer um pouco mais de mato, que é um mato que a gente já comeu aqui na Mestra, né? A cada projeto a gente aprende um pouco, então a gente já montou, né, vários projetos desses, cada projeto tem uma surpresa nova, tem uma característica nova, né? E isso encurta o tempo, né, de projeto, e a gente vai falar um pouco desses prazos, né, ele encurta um pouco esse tempo de projeto, e tempo é dinheiro, né, pessoal? Então, contratar uma assessoria, a gente recomenda, é lógico que sou suspeito para falar, a gente vive disso, né, mas contratar uma assessoria especializada tende a valer muito a pena, porque o projeto é complexo, tem vários detalhes ali que precisam ser considerados, tá, pessoal? Mas referências regulatórias são essas 3, tá? Entrando na questão de prazos, né, como a gente estava comentando, né, então assim, se você tem realmente uma assessoria, tende a ser mais rápido, o que uma diferença muito bacana que essa resolução do ano passado, que a resolução 21 trouxe, encurtou um pouco os prazos, tá? Encurtaram os prazos, né? Então a gente tinha ali um prazo de o projeto de novas gestoras, da estruturação de novas gestoras, ele demorava em média 8 meses, tá? Essa era mais ou menos a média, às vezes 8, às vezes 10. Vou te dizer que no mínimo 6 meses, né? Mínimo, quando tudo dava muito certo, né? Demorava 6 meses, 6 a 8 meses, e hoje a gente já consegue fazer o projeto de novas gestoras de 4 a 6 meses, tá? Eu gosto de fazer um cronograma de 6 meses, porque tem diversas peculiaridades nesses projetos que precisam ser consideradas, né? Então, por exemplo, a gente constitui uma nova empresa, tem que montar um contrato social, às vezes tem que habilitar ainda o gestor na CVM, ele é certificado CGA, mas não está habilitado ainda na CVM, isso demora pelo menos um mês ali na CVM para poder habilitar como gestor, pessoa física, pessoa natural, enfim, então tem diversas, as cartinhas que a gente vai falar um pouco nos pontos de atenção. Então, hoje, o prazo, né, o cronograma que a gente faz, que a gente usa, é um cronograma de 5 meses, 5 a 6 meses, tá? Mas é possível montar em 4 meses. Tá? E o que são esses 4 meses? A gente tem aqui nessa tela 60 dias, que é o tempo de avaliação pela Anbima, isso é um prazo regulatório, tá? Inclusive está ali na CVM e está no material da Anbima, né? Então, a gente inicia pelo envio da documentação pela instituição. Então, antes desse envio da documentação, tem a preparação da documentação. E essa preparação da documentação, que inclui o plano de negócios, o questionário de due diligence, formulário de referência, são 30 documentos, tá, pessoal? A média na média, 30 documentos. Pode ser 28, aí depende se a gestora vai fazer distribuição ou não, que tipo de fundo ela vai ter, se vai ter fundo de crédito ou não, se é fundo estruturado ou só fundo líquido, tá? Então, 30 a 32 documentos que a gente monta. Tá? Então, esse tempo é feito antes do envio da documentação. Por isso que a gente sempre pede pelo menos uns 2 meses para poder preparar toda essa documentação, inclusive o contrato social. Depois que envia a documentação, começa a contar o prazo da Anbima, né? A Anbima tem 60 dias para fazer essa análise. Normalmente, em 30 dias, ela faz a primeira análise e já
pede uma reunião, que era aquela antiga reunião de due diligence, né, ou visita de due diligence, que hoje eles estão falando de uma reunião sobre business plan, e aí nessa reunião é remota, né, existe uma entrevista ali com o CGA, com o gestor, entrevista com o diretor de riscos, tá? Então eles vão perguntar sobre o business plan que eles receberam, eles vão querer entender, como é que você vai fazer isso, qual que é a tua expectativa, né? No business plan a gente faz uma projeção de 3 anos, né? Já é difícil projetar 3 anos, nos dias de hoje, mais ainda com essa economia maluca, pandemia, guerra, mas enfim, a gente faz de 3 anos, a gente chegou a fazer de 5, mas é muito difícil, né? Então a gente faz de 3 anos, o regulador aceita, né, uma projeção de 3 anos, né? E aí nessa reunião eles vão perguntar para os profissionais da gestora, né, questões sobre o business plan e sobre a estrutura que a gestora está sendo montada, se já está pronta, se já está disponível, se os sistemas já estão contratados, né, quem que vai fazer a gestão de riscos, como que ele vai fazer, se ele vai usar um sistema automatizado como o sistema da Britec, ou se ele vai fazer na unha, e aí ele vai perguntar para saber se realmente tem essa estrutura. Depois de aproximadamente 30 dias, 35 dias, eles encaminham, né, ou 40 dias depois dessa reunião remota, eles encaminham um ofício, né? Esse ofício pede mais alguns esclarecimentos, algum documento adicional, né? Enfim, cada ofício vem com uma demanda específica, e aí a gestora, ou a pretendente, a gestora tem 20 dias para responder esse ofício. Quando ela encaminha esse ofício e dá esse prazo de 20 dias, esses 60 dias de prazo regulatório, ele breca, tá? Ele é estopado. Tá? Então, por isso que eu falo, esses 60 dias é um prazo só regulatório. A gestora vai ter 20 dias para responder esse primeiro ofício, né? Esses 20 dias são 20 dias corridos, né? E ele ainda pode ser prorrogável por mais 10. Então, entendam, quando você tem 20 dias, mais 10, você tem mais 30 dias nesse cronograma. Quando você faz um projeto, um cronograma total do projeto, você tem 2 meses para montar a documentação, montar toda a estrutura, depois você tem 60 dias de avaliação pela Ambima, você tem no meio ali 20 a 30 dias para poder responder esse primeiro ofício. Então, aí a gente já está falando aí de 2 meses, né, mais 2 aqui da avaliação, né, da Ambima, mais 1 mês de ofício e resposta. Então, aqui a gente já está falando de 5 meses, 4, 5 meses, tá? Então, é mais ou menos isso que vai durar um projeto desse. Respondeu o ofício, né? Aí a Ambima recebe aquilo ali, ela pode ainda pedir, através de um ofício adicional, mais algum esclarecimento, mais algum documento comprobatório, um termo de compromisso, eventual conflito de interesse que eles tenham identificados, enfim, e aí tem mais um prazo que eles vão colocar para responder esse ofício adicional, né? E aí vai para o conselho da Ambima e vai para a CVM. Né? Eles montam um relatório, manda para a CVM e a CVM vai aprovar ou não aprovar. Aprovando, sai um ato declaratório da CVM, né, falando, olha, a gestora está aprovada, e já aparece o nome da gestora lá no site da CVM como uma gestora habilitada. Tá? E na sequência vem a aprovação da Ambima a partir da adesão aos códigos que a gente está pedindo essa adesão, tá? Então, em termos de prazo do projeto, é mais ou menos isso. A gente tem 60 do regulatório, 2, 3 meses para montar a estrutura, mais um prazo para ofício. Por isso que eu falo que esse projeto tende a demorar aí 5 meses, 6 meses, num cenário ótimo, tá? Um bom cenário. No melhor cenário, em 4 meses a gente consegue montar uma gestora. A gente montou, mas assim, eles já estavam super bem preparados e o negócio foi assim, a toque de caixa, e tudo funcionou muito bem. Mas em média, 5 meses, 6 meses, quem está querendo montar uma gestora ainda esse ano, até o final do ano, dá para montar, colocar essa gestora de pé, Ainda tá, consegue pessoal? terminar, né? Contando com bons parceiros, né? Com Tecnologia, né? certeza, com certeza. Assessoria, e aí um administrador fiduciário, que vai ser um parceiro importante. Então, tudo isso conta aí na velocidade do projeto, tá, pessoal? E a gente ainda falando de prazo, né, Riva? A gente entra naquela questão do, assim, a gente tem o custo, mas também tem aquele prazo do break-even, né? Quando que a gente alcança esse ponto? Essa é uma pergunta que
e é uma pergunta importante, né? Quanto custa para montar uma gestora? Qual que é o break-even? Quanto eu tenho que ter de patrimônio para pagar a estrutura de uma gestora? E essa resposta é uma resposta muito difícil da gente dar, tá? Tem o mínimo do mínimo, né? Que eu poderia até falar algum número, não gosto de falar número, mas assim, tudo depende da estrutura que vai ser montada, né? Então, você vai montar um escritório no meio da Faria Lima, aqui em São Paulo, o aluguel ali é um valor diferente de você montar uma estrutura né, ou aqui no centro, por exemplo. Nós aqui da Mestra Consultoria estamos aqui no centro de São Paulo, na Rua Líbero Badaró. Aliás, quem quiser vir aqui tomar um café, vai ser um prazer recebê-los, né? Falar um pouco de negócio, de mercado financeiro, né? É só marcar com a gente, mas assim, a locação de um imóvel aqui no centro é diferente de um imóvel na Faria Lima. Então, a gente vai começar com uma sala com 2, 3 ambientes, né, uma estrutura mínima, né, então tudo isso, o aluguel, tudo isso vai pesar, né, na estrutura de custos de uma gestora. Toda estrutura de pessoas vão ser todos sócios, né, não vai ter folha de pagamento no início, pelo menos no primeiro ano, não vai ter retirada nenhuma, né, a gente está montando uma startup, né, tudo isso influencia na estrutura de custo. Então, quando eu falo de estrutura de custo, eu diria para vocês, é possível montar uma gestora hoje com 100 mil, 150 mil reais, né, a 200 mil reais, você consegue colocar uma gestora funcionando, né? Eu estou falando ali de investimento. Tá? No mínimo, isso daí, 150, 200 mil, você consegue colocar uma gestora de pé. Tá? Depois tem o teu custo variável, aluguel, né, os sistemas, né, toda a estrutura, pessoas, de repente você contratou, essa empresa contratou profissionais, empregados, né, funcionários, né, então aí isso é um custo variável. Né? Em termos de projeto em si, a gente tem um custo de um projeto, quando contrata assessoria, tem uma certa flexibilidade de acordo com o tamanho da gestora e o que essa gestora vai se propor a fazer. Então, por exemplo, a gente aqui como consultoria, a gente tem que pesar se vai ter distribuição ou não. Por exemplo, quem vai fazer distribuição tem uma demanda de documentação muito maior. A parte de prevenção à lavagem de dinheiro é muito mais pesada, o suitability, né, o perfil de investidor, né, o cadastramento de clientes, o onboarding de clientes. Então, tudo isso demanda mais tempo de consultoria, por isso que é uma proposta que tem que considerar esse esforço de consultoria e acaba sendo um pouquinho mais caro. O break-even, pessoal, é difícil de falar, tá? Mas o break-even, eu diria para você que o break-even, não de uma gestora, mas sim de um fundo, né? Ele vai mudar de acordo com os parceiros, mas assim, a partir de 15 milhões, 20 milhões de PL, você já tem um equilíbrio. Tá? Abaixo disso, abaixo de 10 milhões de PL, você não paga a estrutura do teu fundo, porque esse fundo tem administrador fiduciário, ele tem auditoria, tem as taxas da Anbima, né, tem o custodiante, né, então não é que aquela taxa de administração ou mesmo a taxa de performance fica 100% para a gestora. Então, para você ter um break-even de um fundo, não de uma gestora, estou falando de um fundo, você precisa considerar toda essa estrutura de custo, e isso é algo variável. Né? Uma coisa é você contratar um Itaú, um Santander, uma BNY Mellon para ser um administrador fiduciário, teu parceiro, uma marca forte, uma estrutura grande, né? E outra coisa é você contratar uma estrutura independente, mais simples, mais nova, né? Então, que não tem uma marca, um nome tão pesado no mercado, tende a ser um pouco mais barato, e aí teu break-even é alcançado com um PL um pouco mais baixo, tá, pessoal? Então, eu não vou estressar muito aqui, mas assim, mais uma vez, a gente vai estar sempre à disposição de vocês para conversar sobre essa estrutura, a gente monta todo o business plan para a nova gestora, então, a partir desse business plan, você vai ter muito claro essas questões de custo, break-even, estrutura, né? Tudo isso fica muito claro no business plan e é reforçado pelos demais documentos aí que a gente monta, que são aproximadamente 30, tá, pessoal? Só 30, né? Alguns pontos de atenção que você trouxe aqui também para a gente, hein, Riva? Perfeito, legal. Esses pontos de atenção, eu coloquei como destaque aqui, né? Porque assim são pontos que a gente realmente tem que considerar quando a gente está montando um projeto desse, tá? Então, primeira coisa, a parte de conflito de interesse. Isso acontece muito, tá, pessoal? Principalmente para quem já é do mercado financeiro. Então, nós já vimos, por exemplo, já tivemos projetos aqui que o profissional ele já atuava numa outra gestora, ele ainda está vinculado nessa outra gestora. Pô, ele não pode atuar na nova gestora. Ele é um agente autônomo de investimento, ele está vinculado a uma corretora, uma DTVM, né, uma distribuidora, ainda está com o nome lá na Ancord, ele não pode atuar
na estrutura funcional de uma gestora. Tá? Então, esses conflitos de interesse, eles precisam ser observados antes da gente começar a montar a documentação, porque senão a gente submete a documentação e ela não... E vai voltar o ofício, e aí você precisa desvincular depois. Então, a parte de conflitos de interesse é muito importante. Tá? Então, falei do conflito de interesse, vinculação a outras instituições, histórico reputacional é importantíssimo. Então, assim, processos são comuns entre profissionais de mercado ou fora de mercado. Mas uma coisa é você ter um litígio de uma separação com a ex-esposa, outra coisa é você ter um processo trabalhista da sua empresa, antiga empresa, isso tudo passa numa boa. Tá? Agora, um histórico reputacional negativo de alguma operação que foi feita no mercado financeiro, o cara está envolvido num processo da Lava Jato, né? Tudo isso não vai passar numa análise pelos reguladores. Tá? Então, o histórico reputacional é importante. Cartas de apresentação, pessoal, essa é importantíssimo. Tá? Então, são solicitados 3 cartas de apresentação de empresas associadas da Anbima. A gente tem uma discussão muito ampla com a Anbima, inclusive com o CVM, com relação à necessidade dessas cartas de apresentação, mas até hoje ainda é necessária essa carta de apresentação. Então, as empresas que dão essa carta de apresentação precisam ser associadas à Anbima. Você consegue identificar, consegue ver quem são as empresas associadas no próprio site da Anbima, logo na primeira aba você tem lá empresas associadas, então quando você vai pedir uma carta de apresentação, tem que pedir para algumas dessas empresas. Não é tão fácil, tá, pessoal? Isso tem sido um negócio chato. A gente até tenta ajudar pela consultoria, a gente não garante, mas a gente acaba apresentando, né, alguns parceiros que são associados, e aí o pessoal precisa entender, precisa ter algum relacionamento comercial, entender que tem alguma vantagem comercial e podem dar essas cartas. E fora as 3 cartas de apresentação, tem a carta de intenção de administração fiduciária, tá? Então também é uma carta importante que é solicitada. A estrutura que vai ser montada precisa ser compatível com o plano de negócio, tá? Então não adianta você falar, eu vou ter 5 fundos, já no primeiro ano, vou ter 20 carteiras administradas, devo ter 100 milhões de PL, e você ter uma estrutura com 2 profissionais, né, com 2 diretores e 3 profissionais abaixo, uma estrutura super enxuta de tecnologia, sem um sistema para fazer verificação, né, compatibilidade de carteira, conciliação, risco. Então tem que ter compatibilidade. E a estrutura de distribuição que eu comentei agora há pouco, se vai fazer distribuição, precisa ter um Know Your Client, precisa ter uma política mais forte, mais robusta de prevenção à lavagem de dinheiro, precisa ter processo para fazer o onboarding de clientes, o cadastramento de clientes, e aí é uma estrutura diferente. Tá? Então a gente sempre fala, vai começar com uma gestora, inicia sem a distribuição. Tá? Faz essa distribuição a partir do seu administrador fiduciário. Então, vai ser seu primeiro parceiro na distribuição, vai ser seu administrador fiduciário. Depois, quando você tiver um pouco mais de corpo, aí monta a distribuição, tá? A estrutura de distribuição e requer essa habilitação também como distribuidor para distribuir os próprios fundos. Tá? Então, isso é uma recomendação, não necessariamente precisa ser feito dessa forma, mas eu acho que vale a pena, tá, pessoal? Esses detalhes, essas dicas fazem a diferença, tá, pessoal? Por isso que eu falo, se vocês tiverem, né, interesse em contratar uma assessoria especializada, esse tipo de conversa dá um bom direcionamento, encurta teu projeto, né, e tende a ser até mais barato fazer com uma assessoria do que fazer internamente, tá, pessoal? Se quiser contratar também a consultoria, a gente está aqui com todos os dados do Riva. Riva, por favor, fica à vontade. Legal, aí. não, perfeito. Eu pedi para colocar aqui os contatos da Mestra Consultoria, a gente tem lá o nosso site, né? Tem o meu contato aqui pessoal, aqui o telefone, né, do nosso escritório fica aqui na Líbero, como eu comentei com vocês. Eu vou passar aqui, eu não vou nem pedir para não colocar ali no material, mas assim, meu celular também, me chama no WhatsApp, tá? Meu celular é o 11 9 8133 1364, pode me chamar, a gente está sempre à disposição, tá? E tem aqui os contatos da empresa também, né? Ou pelo próprio site você vai achar o telefone, me manda um e-mail aí, riva@mestraconsultoria, né? E a gente conversa aí, pode direcionar e ajudá-los aí nesse desafio de montar uma nova gestora, tá, pessoal? Eu acho que já me estendi bastante aqui pelo tempo, eu peço desculpas, tentei falar até meio rápido aqui, eu gosto de falar mais devagar, mas enfim, qualquer dúvida eu estou à disposição, eu tenho aqui meus contatos,
né? E eu vou passar a bola aqui para o pessoal da Britec aí, que já deve estar querendo me esganar, porque eu De passei um jeito pouco no nenhum. tempo. De jeito nenhum, Riva. Foi um conteúdo muito rico, de verdade. Muito obrigado aí por todos esses esclarecimentos. Eu tenho certeza que ajudou muita gente. Eu tenho certeza que, bom, assim, vai ajudar muita gente, inclusive que está aí na intenção de abrir a sua asset, né? E, Perfeito, que claro, bom. né, nesse caminho de abertura de asset, a gente sabe, como você mesmo comentou aí, né, diversas estruturas são necessárias, inclusive estrutura tecnológica. A gente tem ciência disso, a gente vem acompanhando esse crescimento, né, de abertura de gestoras, um crescimento de mais de 200% de 2020 para 2021. E aí, pensando nesse movimento, né, nesse número cada vez maior de assets surgindo no mercado, a Britec, ela trouxe uma oferta exclusiva para quem está pensando em abrir a sua própria asset. E a Micaele é quem vai nos dar mais detalhes a respeito dessa oferta. Mica, por favor, fique à vontade. Obrigada, Riva. Bom, olá a todos, né? Me chamo Micaele Santana, eu sou executiva aqui na Britec. Bom, a Britec é um provedor de software para gestão de investimentos e nós temos uma expertise em gestores, né? Então, atendemos aí as suas principais necessidades de ativo, passivo e risco. Até posso mencionar aqui algumas funcionalidades que o nosso sistema oferece, como consolidação, book de relatórios, um portal online para o seu investidor, gerenciamento de risco de mercado e de liquidez também, todos conforme as normas aí da CVM e da Anbima, entre outras funcionalidades, né? Hoje nós somos referência no mercado e temos inúmeros casos de sucesso, tendo empresas excepcionais aqui conosco, e já que o assunto é sobre gestores, sobre asset, posso mencionar aqui alguns nomes, como a nova gestora Vanquish, a Frank Capital, Icatu, Parmais, entre outros clientes, né? O feedback que nós recebemos desses clientes e principalmente dos novos gestores que estão passando por esse processo de apresentar o nosso sistema como seu provedor de soluções da CVM para a Anbima é sempre muito positivo, viu? E o Riva está aqui, que já viu isso várias vezes na prática, pode até confirmar, né, Riva? Bom, inclusive... Estava mudo aqui, Micaele. Tudo bem, Riva, tudo bem. Não, de fato, né? Eu acho que assim, a gente tem feito uma parceria muito bacana com a Britec, os nossos clientes têm gostado muito dos sistemas da Britec. Primeiro, pela facilidade de contratação, as questões de custo, é lógico, sempre pesam, principalmente para uma nova empresa, né? É difícil iniciar uma empresa com custo alto, né? Então, assim, a gente tem isso como um grande diferencial. E as funcionalidades, porque assim, os sistemas da Britec, eles são bem completos e bem direcionados para esse público, né? Então, as novas gestoras, elas têm gostado bastante, inclusive os próprios reguladores têm aceitado super bem, a partir do momento que eu participo das diligências, né? A gente não fala muito nas diligências, que quem tem que falar é a própria os profissionais da gestora, mas a partir do momento que você fala da Britec, que vai usar o sistema, o Atlas PAS, o Atlas TAS, a gestão de riscos vai ser feita pelos sistemas da Britec, a gente sabe que o regulador já conhece o sistema, então não tem muito mais questionamento a partir disso, né? E outro ponto que é interessante, que eu não sei se eu vou falar besteira aqui, mas vocês têm que depois segurar, mas é a questão da contratação, né? É muito amigável ali, não se cobra nada antes da empresa habilitada, né? Então, eu não sei se vocês vão manter isso, mas isso é um baita diferencial para quem está iniciando os negócios, tá? É bem bacana. Sim, eu vou chegar lá também. Inclusive, Já até deu spoiler, né, Mica? Já deu um spoiler, já. Foi mal, hein? Desculpa, pessoal. Imagina. Não tem problema. Inclusive, até numa pesquisa recente que fizemos, com base no ano de 2021, foi extraído da base da Anbima, a gente notou aí que 40% das novas assets escolheram a Britec para iniciar suas operações, não é à toa, né? Então, o nosso sistema ele é SaaS, ele é em nuvem, isso traz facilidade, economia de tempo e de recursos, como até o próprio Riva comentou ao abordar o assunto de tecnologia, o sistema em nuvem ele traz agilidade, facilidade e economia aí para o seu dia a dia, né? Então, outro ponto também, aqui na Britec nós praticamos uma venda consultiva, com uma equipe pronta para atendê-los e ajudá-los no que for preciso, tá? E falando um pouco também da parte boa das ofertas, né? Nossas ofertas, elas são diferenciadas, a nossa forma de cobrança, ela permite que o cliente ele tenha uma projeção de crescimento da gestora. Então, afinal, é muito importante você saber qual será o custo do sistema em 6 meses, 1 ano, 10 anos, né? Então, é passível ter uma provisão, porque a nossa forma de pagamento ela tem uma forma clara e muito objetiva, tá? E por último, não menos importante, na verdade, mais importante, é você que é novo gestor, e o Riva já deu spoiler, né?
deve estar se perguntando aí, caramba, eu vou ter que investir nesse negócio, sendo que ainda não estou operacional, só dinheiro saindo, né, e nada entrando. Então, as nossas condições oferecidas a essa nova gestora é muito benéfica ao seu momento de negócio. E isso é um diferencial da Britec, né? Porque pensando nessa necessidade de vocês para melhor atendê-los e realmente apoiá-los para que tenham sucesso, nós oferecemos que vocês fechem o contrato conosco e só comecem a pagar depois das devidas liberações dos órgãos reguladores. Então, o Riva falou ali um pouquinho sobre orçamento, a gente viu que é alto, então acho que isso aqui é muito oportuno para vocês, né? Então, ficou interessado em conhecer, em saber mais, eu, Micaele, estou à disposição. Vocês conseguem falar diretamente comigo através do nosso chat, no nosso hot site, que é britec.global/abra-sua-asset. Esse hot site ele foi lançado até, inclusive, durante o nosso Talks aqui. Então, vocês receberão um link também no e-mail cadastrado. Esse hot site está fresquinho, está quentinho, e ele foi construído exclusivamente para novos gestores, para novas assets, tá? Lá nós contaremos com alguns e-books especiais. A gravação desse talk, por exemplo, ela vai estar lá também. Então, quer rever alguma fala do Riva, quer enviar para algum amigo especial que não consiga participar, estará no nosso hot site exclusivo, tá bom? Então, fiquem de olho no e-mail de vocês. O pessoal também mandou aqui o link do site no nosso chat, tá? E para finalizar, esses aqui são os meus contatos, o meu e-mail, esse telefone do WhatsApp. Podem falar comigo, estão à vontade, tá? Aguardo vocês para conversarem comigo e a gente crescer juntos, tá bom? Obrigada, pessoal. Isso aí, Mica, muito obrigado. Os dados para contato estão aqui, nosso WhatsApp corporativo. O site britec.global vai ter um link lá também para britec.global/abra-sua-asset. E agora está na hora da gente responder algumas perguntas, né? A gente estava aí com a fala do Riva, estava com a fala da Mica e algumas perguntas foram chegando aqui. Eu já separei algumas aqui para a gente poder responder ao vivo. Uma das primeiras perguntas que a gente tem aqui, ela vem do Marcelo, e ele pergunta se vale a pena abrir uma asset para fazer apenas carteiras administradas e se para as carteiras administradas os controles são mais simples. Que essa pergunta é contigo, né, Riva? Beleza, pode ser. Legal. É uma boa pergunta, tá? Não vou te dizer que vale a pena, tá? Na verdade, isso daí montar se você vai fazer só carteira administrada e é um gestor habilitado, né, pela Anbima, como um gestor pessoa natural, você já consegue fazer carteira administrada, tá? Então, você nem precisaria ter uma gestora. É lógico que a tributação é muito diferente, né? Até a contratação, né, e o vínculo que você vai fazer de uma carteira administrada, né, de como administrador de carteira com o investidor é um pouco diferente. Então, até vale a pena fazer uma gestora só para carteira administrada. Mas o que a gente tem observado é o seguinte: a partir do momento que você tem 2, 3, 10, 15 carteiras administradas e acaba utilizando a mesma estratégia para administrar essas 10, 15 carteiras, você já começa a ter um volume de trabalho, porque você acaba tendo que replicar essas carteiras, né, em diversas contas, né? Então, a partir do momento que você já tem ali somando o PL de cada carteira, né, e numa replicação de estratégia, você naturalmente vai tender a montar um fundo e falar, pô, eu vou colocar cada cotista, né, cada investidor desse que eu faço a carteira administrada como cotista dentro de um fundo. Por isso que a tendência é montar um fundo. Então, você pode iniciar só como carteira administrada, inclusive para uma nova gestora, colocar no business plan que o primeiro ano vai ser só carteira administrada. De fato, a documentação vai ser um pouco mais leve, porque uma coisa é você fazer a administração de um fundo e outra coisa é você fazer a administração só de carteiras independentes, individuais, né? Então, vai ser requerido, né, vão ser requeridos menos controles, menos estrutura, né, uma vez que você vai fazer só carteira administrada. Mas, por outro lado, se você não tiver, quando você vai fazer carteira administrada, provavelmente você vai fazer a própria administração, própria distribuição dessas carteiras, ou seja, quem tem o contato com o cliente final, com o investidor, é o próprio administrador, então ele acaba tendo que fazer uma parte da distribuição. Então, ele acaba fazendo o Know Your Client. Então, assim, tem uma série de detalhes que precisam ser observados, tá? Eu, particularmente, eu não acho que vale a pena montar uma gestora só com carteira administrada, porque a tendência é realmente virar essa quantidade, a partir do momento que você tem
uma certa quantidade de carteiras administradas, isso tende a virar um fundo, tá? Que faz muito mais sentido. Então, por que eu vou ter que fazer 20 carteiras, administrar 20 carteiras, que vai te dar 20 trabalhos, vamos assim dizer, se você pode fazer o trabalho em um fundo só, fazer a gestão de um fundo só e colocar 20 cotistas embaixo desse fundo, tá? Então, você pode até iniciar com carteiras administradas, a gente vê alguns projetos que iniciam com clubes de investimento, tá? Isso é fácil também de transformar o clube em um fundo depois, inclusive dá para aproveitar o track record né, a performance desses clubes, tá? Mas é possível, mas não é recomendado, tá? Eu já entraria com um projeto de gestora pensando, tendo a previsão aí, talvez não nos primeiros meses, mas depois de 6 meses, 1 ano, já ter a estruturação de fundos, tá? Fundos líquidos, né, nesse caso, né? Perfeito. Tá? Mas chegou mais uma pergunta aqui, eu acho que é a última, a gente está com um tempo curto já. É uma pergunta do Wagner Silva, e ele pergunta se é possível começar operando apenas com Excel, né? Se é necessário realmente ter uma plataforma, como, por exemplo, uma plataforma da Britec. Olha, a resposta é sim, é possível, tá? É possível começar fazendo por um Excel. A gente já fez alguns projetos, alguns foram super questionados pelo regulador, né? E quando você se propõe a fazer tudo pelo Excel, você precisa conhecer muito o que você está fazendo. Então, primeiro, você tem que ser um baita planilhista, um cara que conhece muito do Excel e conhece muito do negócio. Então, por exemplo, você vai fazer gestão de riscos no Excel. É possível? É possível. Tá? O difícil, o complicado é como que eu vou trazer todas as informações dessas carteiras para um Excel. Então, você precisa ter integração desse Excel com alguma plataforma de uma corretora, por exemplo, ou que leia as notas de corretagem, né, ou tem algum tipo de integração para importar essas carteiras no Excel, algo que é super difícil, super complicado. Outra coisa, leitura de mercado, né, outra coisa, conciliação de carteira. Então, é possível, mas tende a dar muito trabalho e o regulador vai questionar isso. Ele vai te perguntar como é que você vai fazer. É no Excel. Como é que você faz? Você vai ter que mandar print de telas, vai ter que mostrar como é que faz no Excel, né? E o regulador ele vai acabar questionando bastante, mas é possível, você pode fazer e mostrar para ele, não, olha, aqui eu consigo fazer um VAR de carteira pelo Excel, eu consigo fazer cenários de estresse pelo Excel, né? Então é difícil, né, pessoal? Então, quem é do game aí sabe o que eu tô falando. Então, quando você conta com um sistema automatizado, que já importa as carteiras, que já faz, né, é configurável, né? É muito mais simples, tá? E o regulador é isso que ele espera estrutura, tá? Mas é possível fazer pelo Excel sim, tá, pessoal? Eu aproveito até o gancho, você estava comentando aí a respeito do sistema de risco, né? Eu fico pensando assim, o trabalho que daria para conseguir programar todos esses cálculos, né, de risco que são feitos, inclusive pelo nosso sistema. A gente tem um Vertec Talks que saiu não faz muito tempo, acho que foi em outubro, novembro, mais ou menos, do ano passado, com o Luan, que é o nosso gestor de risco. Ele passa pelas alterações que tiveram na Anbima, né, na normativa 64, para gestão de risco de liquidez, e ele demonstra lá como que a gente já adaptou a solução para todos esses novos requerimentos, né, na normativa. E isso é algo que o cliente sempre precisa ficar ciente, né, porque ele pode construir todo o processo lá no Excel, mas ele tem que acompanhar essas mudanças nas normas regulativas, né? E isso é mais uma coisa que a Britec também está sempre fazendo. A gente está sempre antenado no mercado, sempre antenado às mudanças regulatórias, e as nossas soluções elas estão sempre acompanhando essas mudanças. A gente, inclusive, participa desses processos, né? Para já de antemão conseguir fazer as implementações. Então, começa com Excel, mas se por acaso você começa a ter essas alterações regulatórias, você já começa a sofrer um pouquinho, porque vai ter que, além de fazer gestão de risco, gestão de ativo, gestão de passivo, vai ter que ser programador também. E a gente sabe que o tempo, né? É um pouco disso. Ali, eu vi uma pergunta bacana aqui do Marcelo, eu sei que ele é um pós-gestor, eu vou fazer um comentário muito rápido, tá? Que Fica à vontade, por o Marcelo favor. fez assim com relação às obrigações posteriores à criação da gestora, né? Então, assim, existem diversas obrigações, tá, pessoal? A gente monta normalmente um calendário regulatório, né? Então tem entrega, a atualização do formulário de referência, entrega do relatório de controles internos, entrega do relatório de
de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, tem a obrigação com o COAF, tá? Então tem que fazer uma comunicação, mesmo que seja negativa, que a gente fala não houve nenhuma ocorrência no ano anterior. Então, assim, tem um calendário bastante extenso de obrigações regulatórias, tem as taxas, tá? Então tem bastante coisa, mas isso daí é depois que ela foi habilitada, tá, pessoal? A gente está falando aqui, nosso escopo aqui é limitado a estrutura, o projeto de nova gestora, né? Mas, Marcelo, só para responder a tua pergunta, tem bastante obrigação ali e a gente, inclusive, assessora, né, da Mestra Consultoria, a gente tem um trabalho aí de assessoria de compliance também, né, para quem já tem a gestora funcionando e precisa cumprir aí todas essas obrigações, atualização de documentos, tá? Acompanhamento das novas regulações, a gente tem tudo isso daqui na Mestra também, tá, pessoal? Muito bom. Bom, já passamos um pouquinho aqui do nosso horário. Eu quero agradecer muito a você, Riva. Obrigado aí pela presença, obrigado pelos esclarecimentos. Agradecer também você, Mica, pela proposta que você colocou aqui para a gente, por esse projeto. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Ele é nosso ponto focal aí para as novas assets agora. E para você que participou, a gente gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse webinar. Então, basta escanear o QR Code aqui e deixar a sua opinião nesse formulário, bem rapidinho, e a gente já sempre vai utilizar esses pontos aí para melhorias. Muito obrigado, pessoal. A gente encerra aqui e qualquer coisa é só entrar em contato com a gente. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço. Legal, Bom dia um abraço, a todos. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.